Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 314. Maçonaria e as cores. Por irmão Celso Eustáquio de Avelar. As cores sempre trazem uma mensagem. O branco simboliza a paz. O verde, a esperança e a liberdade. O vermelho é a cor do fogo e da guerra. O amarelo, o desespero. O azul está fortemente associado com a tranquilidade e a serenidade. A cor da loja do rito escocês antigo e aceito é o azul celeste ou azul heráldico. A cor distintiva do rito é o vermelho encarnado, historicamente, normatizada como oficial para o rito escocês no Congresso de Lausanne, em 1875. Azul e vermelho são muitas vezes associados como divisa de armas, companhias e fortificações militares de maçons. Muito cedo se reconheceu que as cores têm fortes impactos e influências sobre a mente, portanto, podem ser empregadas para certos fins morais ou estéticos, através da simbólica maçônica, das alegorias e da mística das alusões. Sir Isaac Newton debruçou-se sobre o estudo das cores descrevendo-as sob os efeitos sensuais e morais que abarcam o espírito intuitivo e sensitivo, instrumentos de transmissão de condescendências. Newton ganharia notório reconhecimento por suas descobertas na área da ótica. Dentre os avanços trazidos pela abordagem newtoniana sobre a luz, destaca-se a sua teoria das cores, magnum opus, suporte frequentemente associado ao mundo científico, contudo, avançando sobre a especulação filosófica. Porém, essa teoria teve grande oposição no meio científico, fato esse que levou Newton a publicar seus trabalhos sobre os fenômenos ópticos somente muitos anos mais tarde. Coube ao cientista, ainda, dedicar muito de seu tempo ao estudo da alquimia e da cronologia bíblica, mas a maior parte de seu trabalho nessas áreas permaneceu não publicada até muito tempo depois de sua morte. Johann Wolfgang von Goethe, a maior figura da literatura alemã, também escreveu extensivamente sobre as cores e priorizou a percepção humana em suas investigações. Em seu estudo sobre a essência das cores, Goethe se cercou de conclusões bem díspares das de Newton. Para Goethe, as cores surgiam da interação de luz e escuridão. Essa tese é apresentada com particularidade em sua teoria das cores. Todavia, Newton e Goethe divergem sobre a teoria das cores. Para Goethe, as cores teriam surgido dos opostos, o claro e o negro. Goethe se refere ao efeito sensorial moral das cores. Nesse ponto, ele também se distingue claramente de Newton, cuja propagada concepção das cores se limitava a tais qualidades ao âmbito meramente subjetivo. O pensamento de Plantagenet resume esse momento antagônico de dois gigantes da arte de pensar, sintetizando-os, espalhar a luz e juntar tudo o que é disperso. Resulta, pois, ver tais cientistas contribuindo de uma forma ou outra ao aperfeiçoamento da humanidade. Em rigor, as ideias de Goethe e de Newton ficam evidentemente aquém das atuais investigações científicas. De acordo com as conclusões da física quântica, a luz não é composta de partículas, mas representa algo unitário, total. Sem lugar às dúvidas, a contribuição de Newton abriu sendeiros rumo ao progresso da ciência, da medicina e da engenharia, entre outras disciplinas. No mundo das ilusões, o azul é a cor predileta de 45% das pessoas, compilando um rol em torno de 115 tons diferentes. O azul simboliza ainda rasgos de castidade, fidelidade, paz, ordem, harmonia. Em particular, representa a prudência e a bondade. É sabido, não obstante, que o vermelho, o preto e branco dominaram quase todas as representações artísticas até o início da Idade Média devido à facilidade com que as tintas poderiam ser produzidas, isso em comparação com a dificuldade de obter-se o pigmento azul. No começo da Idade Média, o vermelho era a cor da nobreza, enquanto o azul era dos servos. A cor púrpura, inclusos o roxo e o violeta, se atribui a um leque de tons entre o vermelho e o azul. Segundo a teoria, obtém-se a cor roxa mesclando as cores primárias do vermelho e azul. Púrpura é um símbolo da realeza imperial e aristocrata, mas também relacionado com penitência e a solenidade da Quaresma e do Advento nas estações da Igreja cristã. A cor púrpura combina a calma e estabilidade do azul e a energia indomada do vermelho. Ainda nesse vetor, o símbolo da nobreza, luxo, poder e ambição. O livro de Êxodo lista extensos usos da cor púrpura no tabernáculo e nas vestimentas dos sacerdotes. Para os católicos, a cor que veste os paramentos dos sacerdotes e a decoração das igrejas traz o significado de melancolia e penitência. Portanto, é uma das cores litúrgicas da Igreja Católica,
agregada ao período da Quaresma ou presentes nas missas pelos defuntos. Assim sendo, nos tempos bíblicos, o azul era intimamente relacionado com o púrpuro. Recentemente, estudos e pesquisas sobre os corantes e os métodos de tingimento utilizados pelos antigos fenícios e hebreus foi desvendado. O desfecho da pesquisa não foi conclusivo, entretanto, nos traz novas informações. Ambas as cores, ao que parece, foram produzidas com materiais de tingimento extraídos de murex, um molusco abundante na costa do Líbano. Ademais, o púrpuro foi a cor usada pelos magistrados romanos, tornou-se a cor imperial usada pelos governantes do Império Bizantino e do Sacro Império Romano, mais tarde, pelos bispos católicos romanos. Da mesma forma, no Japão a cor é tradicionalmente associada ao imperador e à aristocracia. Os sacerdotes de Montezuma, o último grande imperador azteca, de 1466 a 1520, usavam paramentos púrpuros para o cerimonial das exéquias, transmitindo tal costume à cultura popular mesoamericana, cujo fascínio se dirigiu ao culto dos mortos, recordando o regresso da figura da deusa Mictecacíhuatl, conhecida como a Dama da Morte. Desse antigo festival originou-se o Dia dos Mortos, comemorado no 9º mês do calendário solar azteca, por volta do início de agosto, e era celebrado por um mês completo. Posteriormente, essa tradição foi relacionada a Catrina, esqueleto de uma dama da alta sociedade, cujo personagem derrama gotas de lágrimas e tristezas pelos mortos, herança cultural que traz provimento de 3.000 anos antes de Cristo. Em nenhuma outra cor existem qualidades tão opostas quanto na cor púrpura, pois representa a mescla do masculino com o feminino, vermelho e azul, e a sensualidade com a espiritualidade. A cor branca, branco ou alvo, segundo a teoria de antanho, é a junção de todas as cores do espectro paleta. O branco é frequentemente associado ao monarquismo. A associação veio originalmente da bandeira branca da dinastia de Bourbon da França. Posteriormente, o branco tornou-se a bandeira das rebeliões realistas contra a Revolução Francesa. O branco significa paz, pureza e esmero, momentos de reflexões, a cor da intelectualidade. Tradicionalmente, o negro ou preto é a cor do luto, da morte, da angústia, da tristeza, do submundo das imperfeições, dos caminhos de trevas, embora não fosse assim reconhecida até cerca de meados do século XIV e tal uso se tornaria habitual apenas no século XVI. Recordamos a figura do corvo negro de mau agouro, cujo espírito de inquietude caminha revestido de posturas negativas. Para os muçulmanos, a pedra negra, em Meca, seria em determinado momento branca, mas ao dissabor de vícios, erros e enganos causados pelo homem, sofreu imensa transformação e a cada dia se apagava, tornando-se escura e gerando transformação de comportamento. A cor negra ou preta é associada ainda com as bandeiras de piratas e anarquistas, mas também com o Renascimento e a Transformação. A maçonaria, assim como a sociedade, a ciência e a arte, buscou nas cores seu programa iniciático e didaticamente propôs exibir seu conteúdo de progresso. As cores estão representadas em diversos graus da trajetória maçônica e se ajustam a uma escala de aperfeiçoamento. Edição: Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.